A revista Placar soltou uma capa afirmando que Neymar já pode ser considerado o principal atleta brasileiro da geração pós-Pelé. Infelizmente, trata-se de uma grande ignorância. Eu vou lhe explicar o porquê e, desde já, lhe convido a fazer uma reflexão mais profunda sobre o tema. Acima de tudo, Neymar não pode ser considerado o principal atleta brasileiro pós-Pelé, pelo simples fato de que Neymar é, na verdade, o atleta que mais trouxe prejuízo à imagem da seleção brasileira. Neymar é o homem que conseguiu a proeza de transformar o Brasil de time mais querido do mundo à seleção mais odiada do planeta. No ano passado, na Rússia, o mundo inteiro viu em Neymar a personificação de um vilão, um mentiroso, um trapaceiro, uma pessoa que prefere ter em sua testa o carimbo da ludibriação, aquele que sempre quer desrespeitar adversários, árbitros e, em muitos casos, até os próprios companheiros de time. O mundo inteiro viu, torceu contra e, claro, consequentemente, também torceu contra a seleção brasileira. Neymar saiu ridicularizado da Copa como a grande chacota da Copa da Rússia e também de todo o ano de 2018, sendo talvez o atleta mais ridicularizado da história das Copas do mundo. Episódios muito tristes aconteceram enquanto Neymar fazia esses papelões. Sem dúvida, o episódio mais triste foi quando Neymar conseguiu brigar com a torcida mexicana, a torcida que talvez mais ame a seleção brasileira, ou que mais amava até então. Neymar, ao fazer um gol num polêmico jogo em que ele preferiu ficar o tempo todo mentindo, falseando, conseguiu fazer um gol e, no lugar de ir abraçar os companheiros, mandar um beijo para a câmera, Neymar preferiu mais uma vez ser pequeno. Foi para a torcida mexicana e provocou seus adversários, mandando os mexicanos calarem a boca. Para quem tem um mínimo de noção e sabe o que representa a história da seleção brasileira, percebeu o quão grave aquilo foi. Neymar conseguiu atrair contra si toda a ira, todo o desprezo da torcida mexicana contra ele, consequentemente contra a seleção brasileira. O México inteiro vibrou, fez festas em capa de jornais, revistas e até nas ruas com a patética eliminação que Neymar e o Brasil sofreram contra a Bélgica nas quartas de final. Agora, falando sobre isso, e a gente trazendo aqui um atleta que trouxe tantas coisas negativas para uma seleção brasileira. Ele não trouxe títulos, ele tem uma Copa das Confederações com a seleção principal, um título até muito contestado por muitos, visto que os outros principais times, Itália e Espanha, vieram aqui para o Brasil praticamente em ritmo de festa. Ele tem também um ouro olímpico em 2016, mas não foi com a seleção principal. Ele não tem nenhuma Copa América sequer. Neymar, inclusive, em suas Copas Américas, acumula apenas tragédias, expulsões toscas e tolas que sempre deixam o Brasil na mão quando mais se precisa dele. Diante de um quadro tão ruim, a gente fica curioso em saber como uma publicação brasileira tão respeitada tentou dar esse título ao Neymar. Mas isso ajuda a explicar um segundo fator que eu quero trazer para esse vídeo aqui especificamente. O erro comportamental que a imprensa brasileira teve em vários episódios envolvendo indicações claras de que Neymar tinha desvios morais que precisavam de correção. Num dos episódios mais urgentes, Neymar conseguiu sair do Barcelona pela porta dos fundos, praticamente enxotado aos pontapés por alguns dirigentes, duramente criticado por uma ala da torcida e até questionado por outros companheiros do seu próprio clube. E não contente em sair da Catalunha pela porta dos fundos, sob total silêncio da imprensa brasileira nesse caso, Neymar entrou no PSG pela porta dos fundos do vestiário, arrumando brigas totalmente desnecessárias contra outros ídolos do clube que lá estavam antes dele. O fundo do poço moral que Neymar mostrou para o mundo foi aquele episódio fatídico quando o PSG no ano passado vencia por 6-0 no fraquíssimo campeonato francês, 6-0, e Neymar negou a Cavani o direito de bater um simples pênalti. Não era um pênalti qualquer, era um pênalti que, se convertido, colocaria Cavani no posto de maior artilheiro da história do clube. Neymar negou, Neymar bateu ele mesmo o pênalti, mostrando toda a truculência e arrogância de um líder fraco que quer se impor pela força. Bateu o pênalti, fez o gol e teve a proeza de sair de campo sendo vaiado numa partida em que fez muitos gols e seu time venceu por 7-0. Ali foi o principal sinal de alerta de que algo muito grave acontecia em torno de Neymar
E ele precisava de uma correção da comissão técnica, de sua família, talvez, mas principalmente da imprensa brasileira. E isso não aconteceu. Ao contrário, muitos setores do pachequismo que ainda impera nas redações esportivas, principalmente aquelas que são da Rede Globo e de seus satélites, que sempre tratam a seleção brasileira como um produto quase exclusivo da Rede Globo, preferiram mais uma vez passar o pano. Alguns até tiveram ainda a audácia de tentar justificar um ato que mostrou apenas a falta de educação e de moral que Neymar possui. O fato é que essa somatória de fatores foram contribuindo para uma imagem negativa de Neymar fora do Brasil e dentro do Brasil também. O público brasileiro ele não é tão manipulado pela própria imprensa assim. Uma parte significativa do público brasileiro passou a tomar antipatia da seleção brasileira em função da antipatia natural que tinham contra Neymar. Talvez a revista Placar queira dar esse título de principal atleta brasileiro pós-Pelé a Neymar baseado exclusivamente em seu fator técnico, em sua habilidade. Título esse que também pode ser contestado. Neymar realmente estaria acima de Romário, Ronaldo Fenômeno? Isso é digno de talvez um outro vídeo aqui para a gente falar mais profundamente sobre isso. O fato principal é que muitos outros atletas, não somente Romário, Ronaldo, tiveram dentro da seleção brasileira e dentro do futebol brasileiro algo que Neymar até hoje não conquistou, o respeito, a admiração. Neymar, com seus quase 30 anos, precisaria praticamente só de muitos títulos para tentar reverter esse quadro. Repito, com seus quase 30 anos, é difícil acreditar que ele ainda tenha fôlego para conseguir mudar isso. Para o portal MPA, falou aqui o repórter Hugo Cerello.